Em 1704, Isaac Newton publica A Ótica. E nela, ele considera não só os fenômenos da luz, como os da biologia e da geologia. Mas no final da Ótica, Newton descreve as suas preocupações ou as questões que restam a resolver. E a última nos faz passar da física teórica ou experimental da ótica para a química. E a pergunta de Newton é a seguinte: quando se faz uma reação química, há corpos que se decompõem e em cada parte, uma vai para um primeiro corpo e a outra para um segundo corpo. Como é possível haver uma espécie de escolha? Que um elemento tenda para um lado e outro elemento para outro. Parece que esses corpos têm uma afinidade. E quando se fala em afinidade, costuma-se dizer que um homem ama tal mulher em detrimento de tantas outras e que uma mulher ama tal homem em detrimento de tantos outros. Ele ou ela tem uma afinidade por escolha. Portanto, existiriam forças de atração, mas estas seriam eletivas. E também existiria uma força repulsiva, o que deixa Newton pouco à vontade, na medida em que parece haver apenas uma força geral. Não existe uma força diferente que atrai a Terra para o Sol, nem outra que atrai Marte para o Sol, ou outra de Vênus para o Sol, ou ainda outra da Lua para a Terra. Existe apenas uma força chamada gravitação, que é uma lei universal, já que é a mesma força exercida em todos os corpos do universo. Mas em química, como é possível um corpo se dividir e escolher o cloro em vez do sódio? Então, Newton teria se voltado para a química? Então, houve um Newton secreto. Houve um Newton, figura pública, que teve um sucesso extraordinário, e outro Newton secreto. No final das contas, percebe-se que a quantidade de personagens de Newton voltados para a alquimia é muito maior do que os de Newton voltados para outras ciências. Afinal, ele teria passado muito mais tempo fazendo experiências no forno dos alquimistas do que calculando e deduzindo de sua força a totalidade dos movimentos do universo. E a verdadeira questão então surgiu, e surgiu em dobro. Em relação à força de atração, de gravitação universal, será que esta força descoberta por Newton teria servido de modelo para entender as forças de atração entre os elementos químicos quando combinados? E nesse caso, passa-se de um mundo conhecido para o desconhecido ou o contrário. Newton, alquimista, teria procurado a vida inteira as forças que atraem determinados elementos para outros, ou as forças de repulsão que fazem com que se dividam. E cansado de procurar em vão a medida e a natureza das coisas, Newton teria tentado aplicar para o universo inteiro uma ideia desse tipo e teria caído no caso simples da gravitação universal. Quando o sal de tártaro escorre, escreve Isaac Newton, este efeito seria produzido por uma atração entre as partículas de sal de tártaro e as partículas de água que flutuam no ar em forma de vapor? E como o salitre ou o vitríolo não escorrem, será por falta de atração? Que outra causa além desta força atrativa pode fazer com que a água que destila com um grau de calor muito moderado não destile o sal de tártaro sem um violento calor?
E quando a água e o óleo de vitriolo são colocados sucessivamente em uma mesma bacia, eles adquirem um grau de calor considerável quando se misturam. Este calor não provaria que as partes desses licores estão em grande movimento? E este movimento não provaria que as partes destes dois licores misturados se incorporam violentamente e que, por consequência, elas concorrem com o mesmo movimento acelerado? Saturno, chumbo. Júpiter, estanho. A Lua, prata. Sol, ouro. Marte, ferro. Vênus, cobre. A Terra, o conjunto. Aqui estão dispostos, como em tabelas, os nomes dos planetas relativos aos dos metais. As notas musicais relativas às cores da ótica. Violeta, Ré. Púrpura, Mi. Azul, Fá. Verde, Sol. Amarelo, Lá. Laranja, Si. Vermelho, Dó. O peso dos corpos, escreve Isaac Newton, não depende em nada de sua forma e de sua textura. Pois se estes pesos variassem com a forma, eles seriam maiores ou menores, em função das diferentes formas, apesar da quantidade de matéria ter sido a mesma. Ou seja, aconteça o que acontecer à matéria, ela conserva a massa de uma forma ou de outra, sob tal ou tal aspecto. É o que passou a se chamar de conservação da massa. Esse é o fundamento do trabalho de Lavoisier. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma.